meus amigos. Estamos de volta com o 5º podcast Saudavelmente Joinville, conectando especialidades e compartilhando conhecimento. Contamos com a parceria e o apoio da ICTOR, Instituto de Cirurgia Torácica. Agradeço a audiência de vocês e peço que faça sua inscrição no meu canal do YouTube, canal João do Pulmão, e dê seu like ou dislike e compartilhe esse vídeo. Eu sou João Antônio Pimenta de Carvalho, pneumologista. O tema de hoje é hipertensão pulmonar. É pouco conhecido, mas é raro, mas tem um grande impacto em nossa saúde. Estamos recebendo com muita honra o ilustre convidado, Dr. Marcos Vinícius de Abreu Teodoro, médico pneumologista pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre, preceptor da residência de Clínica Médica em Pneumologia e do Ambulatório de Circulação Pulmonar e Hipertensão Pulmonar do Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt. Trabalha também na Clínica São Marcos. Também na Clínica São Marcos. É isso. Obrigado, doutor Marcos, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Bom, antes de nós começar nosso bate-papo, como eu falei, hipertensão pulmonar é um assunto pouco conhecido da maioria das pessoas, mas de grande gravidade, como o Marcos vai falar para vocês. No Brasil, eu fiz uma pesquisa, são estimados cerca de 60 mil casos, ele me comentou agora há pouco que são mais, e no estado de Santa Catarina, pela pesquisa que eu fiz, são 150 casos. São valores conflitantes, né? Eu creio que são bem maior que isso. Doutor Marcos, para começar, o que é exatamente hipertensão pulmonar e quais os primeiros sinais que podem indicar essa doença? A hipertensão pulmonar, primeiro, obrigado pelo convite, né, doutor João? A gente agradece bastante. A hipertensão pulmonar é uma condição que é pouco conhecida, né? Mas ela é a gente chama de uma condição hemodinâmica, ou seja, eu tenho um aumento na pressão da artéria pulmonar e isso acaba gerando uma sobrecarga dentro do esforço do coração. Do lado direito, a gente brinca que é o coração do pneumologista. Exato. Tem o coração do lado esquerdo, que é do cardiologista, e o coração do lado direito, que bombeia sangue para o pulmão, ele é o coração do pneumologista. E essa condição, ela pode ser vinda por várias causas, mas a minoria das vezes, como o senhor falou, é uma causa intrínseca dos vasinhos que a gente tem ali no pulmão. E essa sobrecarga no coração vai gerar essa falha da bomba. Então, o coração não vai conseguir jogar o sangue para frente, porque o pulmão está na frente e está muito fechado, e com isso o sangue acaba acumulando para trás. E isso vai começar a gerar uma disfunção dessa capacidade, do coração em fazer o seu trabalho, né? O sistema cardiopulmonar. E com isso, a gente vai começar a ter sintoma de falta de ar. Vou ter primeiro uma incapacidade ao exercício, vou começar a ficar um pouco mais cansado, percebo que vou subir uma escada e não consigo, percebo que já não consigo mais exercer as minhas atividades. Isso é uma coisa que vai acontecendo aos pouquinhos. Depois eu posso começar com um pouco de tosse. Eventualmente, em alguns casos, essa tosse pode vir com sangue. É claro que a gente lembra que outras causas da pneumologia são muito mais frequentes de causar tosse com sangue, mas tuberculose, por exemplo, mas é uma possibilidade. Começa a acumular sangue para trás do tórax, então as pernas vão inchar, às vezes a barriga vai inchar. E acaba que outras doenças também vão causar isso. Então, a hipertensão pulmonar, ela vai entrar como um diagnóstico diferencial. É raro, mas ele não pode ser esquecido. E o senhor comentou sobre a questão da prevalência, ou seja, né, a quantidade de pacientes que nós temos de hipertensão pulmonar. É uma entidade subdiagnosticada. Então, nós temos a expectativa de que esses doentes eles estão escondidos e, por ser uma doença relativamente nova, os colegas acabam também por não conhecer, não pensar e acabam não encaminhando para os serviços especializados. A gente abriu o serviço especializado agora ali no Hospital Regional. Existe um grupo do Dr. Roger lá em Florianópolis, agora estão
criando um novo grupo em Chapecó. Então, em Santa Catarina, nós já temos grupos estabelecidos. E é importante a gente pensar nessa doença, assim, como um diagnóstico diferencial, né? Uma possível causa aí da falta de ar. Ok, doutor Marcos. Eu estou vendo que o senhor é muito didático e claro. O senhor já me adiantou aqui algumas coisas que eu iria perguntar. Mas a gente, é o que eu sempre falo, a gente vai reforçando. A repetição leva a ser sedimentar o conhecimento, não? Então, se eu repetir alguma coisa que você já falou, isso é até bom para quem está nos assistindo. Com certeza. O senhor pode explicar de forma simples o que significa quando os médicos falam em tipos, aqueles famosos grupos, ou grupos de hipertensão pulmonar? A hipertensão pulmonar, como eu comentei, eu concordo 100%. Acho que a repetição é super importante para nós e para todo mundo. A hipertensão pulmonar, esse aumento na pressão da artéria do pulmão, ele tem infinitas, mas múltiplas causas. Sim. E essas múltiplas causas, elas têm que ser todas pensadas. Quando a gente faz o diagnóstico da hipertensão pulmonar, é uma condição, o importante não é o diagnóstico, é como febre. Eu tenho uma febre, pode ser uma dor de garganta, pode ser um câncer, pode ser uma tuberculose. A hipertensão pulmonar é muito parecido. A gente tem essa condição hemodinâmica e essa condição hemodinâmica ela tem a causa. O importante é eu tratar a causa. E se eu trato a causa de maneira inadequada, ou seja, eu trato só a condição, da mesma maneira que eu medicar a febre com dipirona, eu posso estar ou não ajudando, ou pior, atrapalhando o paciente, né? Causando mal ao paciente. A primeira coisa que a gente não quer é causar mal. Então, esses grupos eles estão para tentar organizar a nossa cabeça em relação às principais causas da hipertensão pulmonar, e elas sempre são todas pensadas e avaliadas. Acho que nós da pneumologia, a gente gosta muito de diagnóstico diferencial, acho que isso é um diferencial da nossa especialidade, né? Então, a gente tenta agrupar em causas onde a artéria pulmonar é a principal afetada. Às vezes, a gente brinca, a culpa é do cardiologista, ou seja, é do coração esquerdo, o coração do cardiologista. Então, a gente chama isso de grupo 2. É a causa mais comum de hipertensão pulmonar no mundo. Então, quando a gente faz um exame, por exemplo, e diz que tem pressão alta no pulmão, a maior parte das vezes eu vou continuar tratando o meu diabetes, a minha pressão alta, o colesterol, fazendo mudança de estilo de vida, perdendo peso. Às vezes, é culpa nossa também, é culpa do pneumologista, mas é as doenças habituais do pneumologista. É o DPOC por conta do cigarro, são pacientes que têm dificuldade na respiração, por exemplo, por conta da obesidade, né, que são as síndromes hipoventiladoras, ou porque tem alguma deformidade de caixa torácica, tem alguma dificuldade neuromuscular, tem alguma sequela cirúrgica, então isso aumenta essa resistência do pulmão. As doenças fibróticas, né? As doenças intersticiais também, né? As doenças fibróticas, elas acabam entrando justamente nesse grupo, né? Eventualmente associadas também às doenças autoimunes. Os reumatismos do sangue, as doenças autoimunes, elas causam tanto uma doença da artéria pulmonar, uma doença intrínseca do pulmão, mas também causam essa fibrose, esse enrijecimento, né? Essa cicatrização anormal do pulmão. Isso endurece o tecido e aumenta a dificuldade que o coração tem de bombear o sangue através do pulmão. E às vezes a gente tem um entupimento por outra causa, por exemplo, eu posso ter um tumor crescendo perto da artéria pulmonar, ou o nosso principal outro foco, que é a trombose pulmonar. Então eu tenho um coágulo que acaba formando em alguma parte do corpo, e esse coágulo se desprende, sobe e entope essa artéria do pulmão. E a gente tem terapias específicas para tentar fazer essa desobstrução. Isso, exatamente. E tem aquele outro grupo, né? Eu acho que é o quinto, que é uma miscelânea, né? Uma mistura de várias causas mais raras, né? Isso você acabou de falar aí, provavelmente é o tromboembolismo crônico, né? Que é outro desafio diagnóstico muito grande. Bom, e eu sou mineiro, como vocês sabem, e eu estava comentando com o doutor Marcos, antes da gente iniciar, que lá na nossa região de Montes Claros e regiões vizinhas, né, tem muita esquistosomose endêmica.
Então, a esquistossomose também, né, Marcos? É outra causa importante de hipertensão pulmonar, né? No mundo é a causa mais comum do que a gente chama de grupo 1, que são a hipertensão arterial pulmonar. A gente não leva tanto em consideração aqui no sul, porque nós não temos intrinsecamente esquistossomose aqui, mas com a leva de imigrantes, a gente estava conversando, visitei o serviço do Dr. Frederico Tadeu lá Aham. em Belo Horizonte, da doutora Virgínia, onde praticamente metade dos pacientes são vítimas da esquistossomose. Então, é um diagnóstico diferencial que nós temos que pensar. Certo. Ainda nessas causas, eu lembrei aqui que recentemente nós fizemos um podcast com o Dr. Jaime e ele abordou a apneia do sono, né? Que é outra causa também de hipertensão pulmonar. Vocês veem que são inúmeras possibilidades. Hipertensão está ligada a muitas coisas, né? A gente tem que sempre pensar nela. Muitas vezes, doutor Marcos, a gente ouve falar, e a maioria dos que estão nos assistindo, de doenças do coração e do pulmão tem sintomas muito parecidos. Falta de ar, dor no peito, tosse, chieira. Aí que é a pergunta, eu acho meio capciosa, né? Como diferenciar a hipertensão pulmonar de outros problemas, já que as queixas são muito parecidas, os sintomas não são específicos, né? Uma conversa, eventualmente, com os colegas da cardiologia, acho que isso é importante, mas existe um exame que nos ajuda muito, pouco invasivo, que é o ecocardiograma, o ultrassom do coração. Ele consegue enxergar de maneira bastante fiel o coração esquerdo, o coração direito, e ele nos ajuda a entender de quem é a culpa. Como eu disse, a principal causa, a principal culpa da pressão alta no pulmão é o coração esquerdo que não consegue bombear o sangue para frente. E se o coração esquerdo não consegue bombear o sangue para frente, esse sangue fica acumulado dentro do pulmão. Isso também vai dar falta de ar, também vai dar incapacidade do paciente fazer exercício, subir escada. Percebe que eu sempre brinco que na nossa especialidade, ou nas nossas especialidades do tórax, falta de ar e tosse, É todo mundo. qualquer doença vai dar. Então, a gente precisa lançar mão de alguns exames específicos. Acho que o ecocardiograma é o nosso grande ajuda. Eventualmente, a ressonância nuclear magnética de coração também pode ser utilizada. E, muitas vezes, a gente precisa fazer um cateterismo. Exatamente. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Doutor Marcos, eu até está me ocorrendo aqui, você está falando de ecocardiograma, é um exame que eu dou muito valor na nossa área também, né? Ele é muito usado na cardiologia, mas a ultrassonografia também é útil no tórax e ele está se referindo na estimativa da pressão na artéria pulmonar que o ecocardiograma nos dá. Ontem mesmo eu tive um paciente assim, ela tem uma arritmia importante, já vem sendo acompanhada por um cardiologista, mas o cardiologista me encaminhou por causa desse aumento da pressão na artéria pulmonar dela, pelo ecocardiograma, que estava 61 milímetros de mercúrio. Então, a gente vai, a partir daí, fazer toda uma investigação. Você não pode... Não é um exame conclusivo, né? Mas ele é de triagem. Você tem que conferir mesmo se tem uma hipertensão pulmonar, se é do coração direito ou esquerdo e assim por diante. Nós vamos falar mais detalhadamente daqui para frente. Aliás, propriamente, quais os fatores de risco ou doença que aumentam a chance de uma pessoa desenvolver hipertensão pulmonar? Eu lembro, antes de eu falar sobre isso, que quando eu estudei sobre esse assunto na residência, muitos anos atrás, se destacava muito os anorexígenos, tinha determinados inibidores do apetite, eu não sei se ainda tem, deve ter mudado a formulação, que eles causavam em muitas pessoas a hipertensão pulmonar. Então, as causas de hipertensão pulmonar, e elas basicamente estão ali naqueles grupos, né, que o Dr. Marcos destacou, mas estou chamando a atenção aqui pelos inibidores de apetite. Tem alguns outros fatores de risco? Nós já falamos alguns, como a doença do sono e outras coisas. Tem mais alguma coisa que a gente poderia destacar aí, doutor? Com certeza.
Em relação aos medicamentos, e o Aminorex era esse anorexígeno que se usou, e foi ele que desencadeou no mundo a pesquisa em relação à Exatamente. hipertensão pulmonar. Então, a partir desse surto de hipertensão pulmonar nos Estados Unidos, foi se começando a investigar e dar atenção a essa doença através do Simpósio Mundial. Outras causas que a gente tem que levar em consideração são principalmente as causas reumatológicas, então os reumatismos. Dentre eles, a esclerose sistêmica é o mais correlato, mas outros reumatismos podem causar. As doenças virais crônicas, como a hepatite C e o próprio HIV. As pessoas vivendo com HIV, mesmo com um bom controle da carga viral e da imunidade, podem desenvolver a hipertensão pulmonar. Então, é um grupo de risco e que deve isso entrar no diagnóstico diferencial. Claro que ao tratar o HIV, nós reduzimos muito essa chance, mas ela existe mesmo em pacientes com carga viral indetectável. Os pacientes, claro, como nós já falamos, da esquistossomose e os pacientes com cirrose do fígado. As doenças cirróticas do fígado, elas podem acometer os vasos pulmonares e gerar hipertensão pulmonar também. Outras causas, além da trombose, são alguns tipos de anemia, doenças do sangue. Anemia falciforme. Então, a anemia falciforme, doentes renais crônicos também estão sob risco. E, eventualmente, não é uma causa tão comum, mas doenças da tireoide de maneira descontrolada também podem aumentar a pressão no pulmão. Mas, de novo, a gente vai tratar a causa base na maioria dessas condições, mas é sempre importante essa avaliação e esse diálogo com o médico pneumologista. Ok, vamos em frente então. Um exame, que o senhor já falou alguma coisa, que sempre aparece nas explicações de hipertensão pulmonar e é destacado, porque é ele que fecha o diagnóstico, é o cateterismo cardíaco direito. Eu acredito que na maioria dos telespectadores eles conhecem o cateterismo cardíaco esquerdo, que é para outra coisa, é para avaliação das coronárias. Normalmente quem tem uma angina... O cateterismo direito, a entrada é diferente, a via é diferente. Ele vai medir a artéria, a pressão na artéria pulmonar. Eu queria que o doutor Marcos falasse alguma coisa sobre a importância do cateterismo direito. O senhor sabe que os pacientes têm muito medo quando a gente fala de cateterismo. Exato. Porque fica essa relação, puxa, o meu vizinho morreu num cateterismo. A minha tia teve que fazer um cateterismo e estava muito doente e depois acabou morrendo. O cateterismo é o exame. A grande questão é por que nós fazemos o cateterismo. Então, na maioria das vezes, e a causa mais comum de cateterismo dentro do hospital, e quando a gente fala de cateterismo, né, o cateterismo dos vasos sanguíneos, é o infarto. E esses pacientes, claro, né, a gente sabe que estão sob um risco de morte, infelizmente. Claro, com as terapias que a gente usa hoje em dia, muito menos. Quando a gente fala do cateterismo à esquerda, é um exame completamente diferente. É feito pela veia, então isso é mais fácil do ponto de vista de eu ter acesso a esse vaso. E a única coisa que eu vou fazer é medir a pressão. Eu vou coletar, claro, alguns exames, mas eu não vou fazer intervenção. O risco no cateterismo esquerdo é quase inexistente. A gente nunca fala inexistente porque tudo em medicina pode ter complicações, mas as complicações são absolutamente inesperadas e, de maneira geral, o máximo que o paciente fica é com hematoma que desaparece em 2 semanas. Isso. Então, uma das coisas que a gente sempre fala é não precisam ter medo do cateterismo, a gente tem que ter medo da doença. E o cateterismo direito, ele é só um exame. Eu não queria também ter que fazer, deve ser horrível. A gente tem dó dos pacientes, mas ele é necessário. A gente tem que ter medo da doença, a doença é grave. E tem um detalhe, né, Marcos? Ele, além disso aí, né, de medir a pressão na artéria pulmonar, ele distingue se essa hipertensão é do lado esquerdo ou direito. Isso é fundamental para o tipo de abordagem, o tratamento que você vai fazer nesse paciente, né?
Algumas vezes nós utilizamos também para fazer avaliação de doenças congênitas, doenças que o paciente nasceu, buraquinhos que às vezes tem Exato. dentro do coração. Às vezes a gente se utiliza também no cateterismo para injetar contraste dentro dos Ah, vasos do pulmão e enxergar melhor do que com a tomografia se esses vasos estão entupidos e às vezes planejar tratamento. E mesmo para tratamento, sabe, doutor João, que agora também em Florianópolis a gente está fazendo, antes a gente encaminhava os pacientes para o hospital de clínicas, para fazer a desobstrução dos casos de trombose do pulmão por cateterismo, uma sim, terapia minimamente invasiva e maravilha. que é absolutamente moderna, desenvolvida pelos japoneses, enfim, e resultados fantásticos. E isso evita, muitas vezes, ou para pacientes das quais a cirurgia não é uma opção e a medicação não é suficiente. Ah, tá. Você está falando aí no tromboembolismo crônico? No tromboembolismo crônico, quando esse coágulo ele Maravilha. fica Que é dentro do pulmão. uma tromboendarterectomia, né? Que é o que tradicionalmente se faz, é de muita morbidade, muito risco, né? Que bom saber que tem essa opção. Agora nós estamos tendo, Santa Maravilha. Catarina está aí despontando no cenário. Vocês veem que o assunto é espetacular, né? Muito amplo, né? Pouco conhecido, mas muito importante a gente saber. Agora, uma pergunta que o leigo sempre faz, doutor, e certamente já fizeram para o senhor. Ah, eu tenho pressão alta. Será que é isso? Qual a diferença, doutor? Quando a gente fala de pressão alta, a gente está falando da hipertensão arterial sistêmica. É a Exatamente. pressão dos vasos sanguíneos que o cardiologista vai tratar, o clínico vai tratar. Enfim, na verdade, o médico vai tratar com aquelas medicações que pega na farmácia popular, vou tratar o diabetes, perder peso, fazer atividade física, a mudança de estilo de vida, que muitas vezes é o mais difícil. Quando a gente fala de hipertensão do pulmão, é uma coisa absolutamente diferente. Também é pressão alta, mas é importante a gente distinguir as duas entidades. A hipertensão arterial do pulmão é uma doença mais complexa, que tem que ter um cateterismo. Eu não tenho como medir a pressão do pulmão de maneira não invasiva, tem que ser o cateterismo, e são medicações absolutamente específicas. Então, apesar de elas terem um nome parecido, hipertensão, a gente tem que distinguir, são completamente diferentes. Porém, às vezes, por conta da pressão alta normal, hipertensão arterial sistêmica, nós vamos ter uma doença do coração esquerdo, o coração vai falhar e com isso vai encher de água no pulmão e eu vou aumentar também a pressão no pulmão. Então, a hipertensão arterial sistêmica também é causa de hipertensão pulmonar. É, exatamente. Bom, nós vamos entrar agora na parte do tratamento, que todos devem estar curiosos em saber, né? Quais os tratamentos disponíveis hoje? A gente tem muita sorte e essas medicações, elas são medicações que estão disponíveis pelo SUS, são medicações de alto custo, então a gente começa com uma medicação que vai em torno de R$ 1.000 por mês, para outra que vai para 5.000, para algumas que vão a 20.000. Existem medicações que infelizmente nós ainda temos que judicializar, e isso é importante, inclusive, e agradeço o convite, porque quando as pessoas não conhecem sobre as doenças, elas não têm interesse, inclusive de pressionar, não dão importância. Eu não tenho como dar importância ao que eu não conheço. Exato. Então, se eu não tenho uma pressão popular também em cima, né, dos nossos gestores do SUS para valorizar a hipertensão pulmonar, as novas medicações elas não vão sendo incorporadas. Por ser uma doença rara, nós também temos alguma dificuldade em montar estudos para comprovar que essas medicações têm grande benefício. Então, mas elas têm, porque a gente sabe quanto falta de ar é limitante para a vida do paciente. Então, muitas vezes eu posso até não ter um grande ganho em sobrevida, em tempo de vida, mas entre um paciente estar deitado na cama, com falta de ar, e conseguir sentar à mesa, tomar um banho, isso já é um grande auxílio. Então, algumas medicações elas são comprimido, né? Então, a gente vai usar, por exemplo, o sildenafil, que é uma medicação que a gente conhece, o sildenafil e tadalafila, também para o uso para disfunção erétil, mas na hipertensão pulmonar ele é fundamental. Então, quando se fala que o SUS vem comprando o sildenafil, é também para uma doença muito grave, de muita morbidade, que afeta a vida dos pacientes e que traz morte.
Os pacientes eles usam doses altas de sildenafil, muitos comprimidos ao dia, 9, 12 comprimidos ao dia. Existem outras medicações que são inaladas, então são nebulizações. E existem medicações que são injetáveis. A gente tem recentemente a liberação de uma medicação injetável que muda a sobrevida desses pacientes, muda a evolução da doença, mas infelizmente ela acabou de ser lançada, nós já temos alguns pacientes que a gente está fazendo solicitação aqui, mas por enquanto judicializado, e no Brasil, até onde nós sabemos, são 3 pacientes usando. Qual é a classe dela? Da inibidores da Ele é um inibidor da activina. Isso é um anticorpo monoclonal que nós estamos usando agora, o sotatercept. E nós estamos querendo utilizar. Em Porto Alegre, a doutora Isla, no hospital na Santa Casa, ela é uma dos centros pesquisadores do mundo. E essa droga, ela vem numa nova via, numa 4ª via de tratamento. Nós tínhamos 3 tipos de via. Fala um pouquinho dessas vias rapidamente. Primeiro é aquela do sildenafil, que é o inibidor da fosfodiesterase, né? Exatamente. Que vai liberar o óxido nítrico, que é um dilatador dos vasos do pulmão. Existe a via da endotelina, que a gente tem a bosentana e a ambrisentina. Existe a via das prostaglandinas, onde a gente tem essa medicação inalatória e um outro comprimido que também pode ser utilizado. E agora nós temos essa 4ª via. Essa 4ª via que acabou de ser publicada, né? Recentemente descoberta, e eu inclusive brinco. As outras 3 vias da hipertensão pulmonar, elas foram prêmios Nobéis, puxa vida. E a gente vai esperar nos próximos anos que essa 4ª via da activina ganhe o Nobel em Medicina. Maravilha. Vocês veem que tem muitas alternativas, né? Ele falou aí das vias, né? Muitas vezes você usa drogas para utilizar em mais de uma via, né? Dependendo da gravidade da hipertensão, né? Mas, para além de você, eu gostaria que o Dr. Marcos comentasse sobre drogas que são infinitamente mais baratas e a gente pode ter oportunidade de usá-las, que são os inibidores dos canais de cálcio. Só que isso depende de um detalhe que o Dr. Marcos vai falar aqui. Infelizmente, é a minoria das pessoas que pode usar essas drogas, né? E o cateterismo já diz para a gente, através do teste de vasorreatividade, né, Marcos, quais são aquele grupo que vai se beneficiar com essas drogas, né? Existem esses pacientes dentro do que a gente chama de grupo 1, a hipertensão arterial pulmonar, as que são idiopáticas, familiares, ou seja, eu não sei a causa. E alguns pacientes eu até não sei a causa, mas a minha mãe teve, a minha tia teve, e eu falo geralmente de mulheres, porque é o grande grupo das hipertensões idiopáticas, e também as secundárias a drogas, elas têm essa característica, sabe, doutor João? É um vasoespasmo, esses vasos eles estão contrictos, e a gente testa também no cateterismo, e a gente prediz se eles respondem ao medicamento que a gente pega na farmácia, um lodipino, nifedipino, onde se esses pacientes eles se mantêm respondedores durante mais de um ano, eles têm uma sobrevida absolutamente normal, comparável com o resto das pessoas. Infelizmente, isso é a gigantesca 5%? Minoria dos pacientes. Eu vou lhe dizer que eu acho que até isso é hiperestimado. Nós aqui não temos nenhum paciente. A gente nunca teve nenhum paciente que a gente teve essa oportunidade de trazer essa boa notícia. Porque é uma boa notícia dentro da hipertensão pulmonar. Mas sempre que se faz o cateterismo direito, faz o teste de Hoje, a gente acaba restringindo, ou a tendência é a gente restringir só para esses 3. Quando eu suspeito de idiopática, só do grupo A, né? Familiar ou secundária a drogas, do grupo 1. Ok. Bom, eu ia te perguntar se a pesquisa de novos medicamentos que traz esperança para o paciente, você acabou de me ensinar aí, eu não sabia, confesso que eu não conhecia essa 4ª via, que é recente, é uma esperança para os pacientes, né? Tem o grupo do tromboembolismo pulmonar crônico, que tem uma droga específica, que é o riociclate, né? E também a cirurgia, né? Mas ele falou aí uma novidade para mim também, da dissolução do êmbolo pelo próprio cateterismo, do trombo pelo cateterismo, né? Bacana, viu?
Doutor Marcos, além dos remédios, pergunta final, né? Quais os cuidados no dia a dia podem ajudar quem tem hipertensão pulmonar a viver melhor? Essa pergunta é difícil, eu reconheço. Mas você que está coordenando um ambulatório aí é para você mesmo. A hipertensão pulmonar, ela não envolve só, e talvez por isso que a gente goste tanto da hipertensão pulmonar. Eu acho que o diagnóstico diferencial é desafiador, a conduta desses pacientes é desafiadora, é uma doença rara, uma doença complexa, uma doença difícil, uma doença que traz muitas limitações em relação à qualidade de vida e mesmo a sobrevida dos pacientes. A gente sabe que, hoje em dia, a única cura para a hipertensão pulmonar é o transplante, infelizmente, mas é uma minoria dos pacientes e a gente tem que não só focar em melhorar ou aumentar o tempo de vida nos pacientes, mas a gente tem que tentar melhorar a qualidade de vida. Então, os outros cuidados, eles também são importantes. Esses pacientes, eles devem fazer atividade física. A gente, muitas vezes, tem pacientes que têm muito medo de ter falta de ar. E um outro sintoma que a gente não falou da hipertensão pulmonar é o desmaio. Sim. Alguns pacientes desmaiam no Síncope, exercício. desmaio, Mas a atividade física supervisionada, escalonada, ela é importante. A manutenção do peso, o cuidado das outras comorbidades. Esses pacientes, antes eles eram pacientes muito jovens, hoje a gente faz diagnóstico de hipertensão pulmonar em pacientes mais idosos e com outros problemas. A gente brinca que os pacientes, eles não leram livro, eles não estão nas caixinhas. Então, eles têm as outras doenças, a gente deve também cuidar das outras doenças. A gente deve cuidar da parte psicológica desses pacientes. Sim. É uma doença que traz muito... Eu não vou dizer estigma por ser uma doença desconhecida, mas traz muito medo, muita angústia. Então, a ansiedade, a depressão, o medo da morte. E isso eu acho que é um assunto que nós tentamos abordar também no nosso ambulatório, no sentido de todos nós vamos morrer. E essa é a parte mais difícil, às vezes, de lidar com essa doença. E por isso que muitas pessoas não gostam de lidar com esse perfil de doença, porque os nossos pacientes, eles vão morrer. E eles talvez morram mais cedo do que gostariam. Uhum. Mas o processo, ele deve também ser tratado com naturalidade e esse também é um cuidado que a gente deve ter nesse grupo de pacientes, infelizmente. Marcos, você abordou muito bem, né? Vocês viram que o assunto é bastante extenso e Marcos tem essa facilidade de falar, né? Ele fala com muita clareza, muita objetividade. E a gente, terminando aqui, Marcos, a gente sempre enfatiza que aqui não é um consultório, obviamente. Aqui não tem um papel, aqui só tem um papel de alertar. Nunca isso substitui o médico, seja o pneumologista, ou seja o cardiologista e outras especializadas envolvidas nesse tema aqui. Você tem que ter um médico da sua confiança, que você vai contar a sua vida para ele e vai facilitar o trabalho dele para fazer um diagnóstico mais adequado. Então, aqui o papel é só alertar, não é? Eu gostaria doutor Marcos, de agradecê-lo mais uma vez, né? Para mim, particularmente, eu aprendi muita coisa aqui hoje, né? E eu acredito que nossos telespectadores também muito mais, né? Provavelmente vai surgir outras oportunidades, ainda mais com essas novidades aí que está surgindo, né? Então, eu gostaria de ouvir suas considerações finais e lembrar, doutor Marcos, nós temos um congresso aí de pneumologia, que esse assunto e outros tantos vão ser falados, que ele vai ocorrer em Florianópolis, em outubro, mês que vem. Entre 16 e 18. À vontade, pode falar. Então, agradecer, né, doutor João, acho que é fundamental, a gente quis aqui vir porque a hipertensão pulmonar, ela deve ser pensada pelos colegas e ela deve ter conhecimento do público. Eu espero ver os colegas também no Congresso de Pneumologia, acho que a pneumologia está ressurgindo como uma grande especialidade, então, no Hotel Majestic, no mês de outubro, entre 16 e 18, para todos os colegas, não só os colegas pneumologistas, e para todos os colegas das outras áreas da saúde.
A gente tem que agradecer os nossos mestres também, então vou fazer uma consideração honrosa ao professor Marcelo Gazana, ao professor Igor Goski, do Hospital de Clínica de Porto Alegre, e ao Dr. Fabiano Schwingel, né, que é o meu colega do ambulatório de hipertensão pulmonar, meu colega, e eu tenho essa honra de dizer meu amigo, e meu professor, muito mais do que isso, que me influenciou a fazer pneumologia. E agradecer ao senhor por esse programa, achei maravilhosa essa ideia. Obrigado, Marcos. Então, gente, obrigado pela sua paciência em nos ter assistido. Nos prestigie, por favor. Compartilhe esse vídeo à vontade. Faça suas críticas. Não queremos receber só elogios, não. Faça suas críticas, dê suas sugestões. No final do vídeo, ele vai ser divulgado as minhas mídias sociais, tanto minhas quanto a do Dr. Marcos. Lembrando que nós contamos com a parceria e o apoio do ICTOR, que é um Instituto de Cirurgia Torácica. E espero vê-los em uma próxima oportunidade. Muito obrigado.